Prazer, sou Renato Lira aqui, eu vou conduzir a palestra de hoje para vocês, tá? Queria agradecer a organização do evento, né, e seus patrocinadores, e o tema do que eu vou falar com vocês é Power Query criando funções personalizadas para aprimorar o seu ETL, que o Power Query é uma ferramenta que existe em várias ferramentas da Microsoft diferentes, né, tanto no Excel, quanto no Power BI, quanto no Power BI Serviço, que é a versão da nuvem do Power BI, e também nos Power Apps, né? Então, a essência, o núcleo que está por trás do Power Query, que é essa ferramenta de ETL, Self-Service BI, por que Self-Service BI? Que é o próprio analista de negócios, que até poucos anos só mexia em Excel, ele começa a ter um empoderamento e fazer as coisas do jeito mais eficiente, né? Então, eu vou dar aquele passo além. O Power Query ele é muito bom para você fazer as coisas apenas clicando e arrastando. Não precisa necessariamente conhecer do código, basta saber o que você precisa. Mas isso só resolve 90% dos casos. Então, tem alguma transformação um pouco mais complexa que você, aí sim, precisa entrar no código e eu vou dar os fundamentos necessários para vocês decolarem e fazerem suas funções personalizadas, tá? Quem sou eu? Meu nome é Renato Lira, eu sou engenheiro mecânico aeronáutico de formação, mas meu coração é analisar dados, né? Eu adoro é, esses puzzlezinhos de data-driven decisions, qual é o melhor modelo, etc. Sou profissional certificado Microsoft e hoje eu trabalho na gerência de soluções digitais analíticas, além de ser instrutor aqui na empresa onde eu trabalho, no ramo de óleo e gás. Primeiro, esse é um curso intermediário para avançado, então não vou falar o beabá, não vou falar o básico do Power Query, porém, por mais que você não conheça muito o Power Query, vale ficar, porque os princípios que eu vou apresentar para vocês podem ser úteis no futuro, tá? Eu sou daquele que, se eu já vi uma palestra de um tema 10 vezes e tiver a 11ª, eu vou ouvir de novo, porque a cada vez que eu vejo, o meu nível de maturidade está diferente. Eu sou capaz de assimilar um conceito novo, pode ser novo para mim, porque eu só percebi depois, mas que, por mais tenha sido dito dezenas de vezes antes, né? Então, eu vou começar pelo básico, né? O que é uma tabela, o que é uma lista, um registro para a linguagem M, que está por trás do Power Query. Vamos falar sobre funções e mostrar alguns exemplos de funções personalizadas, tá bom? Vamos para a parte da demonstração aqui. Eu tenho aqui no Power Query já aberto, dentro da instância do Power BI, onde eu pré-carreguei uma tabela, tá? E essa tabela, ela busca as informações das plataformas de petróleo que produzem óleo aqui no Brasil. Primeiro de conversa, essa barra de fórmulas, caso não esteja habilitada para vocês, é sempre recomendável habilitar. Onde você habilita? Você vem aqui em cima em exibição, barra de fórmulas. Tem um checkmark aqui que eu desmarquei, ela sumiu, eu marco, ela volta a aparecer. Tá? Então, basicamente, tem a sigla da unidade, o nome completo da unidade, qual bacia ela se encontra, né? O tipo de unidade, quem que é o operador, latitude, longitude e algumas informações mais técnicas quanto profundidade da lâmina d'água onde ela se encontra, capacidade, etc. Alguém quer falar alguma coisa? Legal. Desculpe interromper, tá? Que não, como o Teams, não dá para levantar a mãozinha, né? Não, pode falar. Mas até foi falado no chat, né? O compartilhamento de tela seu talvez não funcionou. Nós estamos te vendo e não estamos vendo sua tela compartilhada. Deixa eu tentar ver aqui. Só isso, obrigado. Não, claro. Você está vendo a tela aqui. Vocês estão vendo a tela agora? Perfeito. Eu estou vendo sua tela. Perfeito. Agradeço aí. Agora eu tenho que ocultar isso aqui. Daqui eu oculto. Deixa aqui embaixo. Tá. Então, aqui eu tenho uma tabela aqui na interface Power Query, né? Só voltando à parte em exibição, barra de fórmulas, é sempre interessante que ela esteja habilitada para aparecer a barra de fórmulas aqui em cima.
E eu tenho uma tabela que tem um dado para alguma finalidade, tá? Vamos abstrair o conceito. Nesse caso, estou usando exemplos da ANP de petróleo. Então, a gente que vem do negócio, a gente pensa muito em tabela, que é uma massa de dados com colunas mais ou menos bem nomeadas e uma linha bem preenchida. Estou apanhando isso aqui. Como é que minimiza? Tá. Como se diz? Isso aqui é uma tabela, certo? Porém, no Power Query, a gente pode fazer operações que envolvam a tabela inteira, ou eu posso fazer operações que envolvam determinada coluna. Por exemplo, se eu pegar essa coluna tipo, clicar com o botão direito no meio dela, onde tem o texto, e adicionar como nova consulta, olha o que é que ele vai fazer. Ele vai criar uma nova etapa, e nessa nova etapa, ele vai extrair a lista das informações, ou seja, a lista dos valores que contém embaixo da coluna FPSO. Então, tem fixa, semi-submersível, tem outros tipos de embarcação que produzem petróleo aqui no Brasil. Tá? Então, a partir de uma tabela, eu consigo extrair uma lista de valores. Eu poderia ir um passo além, eu posso vir aqui e remover duplicatas para eu ver os 7 tipos diferentes de embarcações que operam com petróleo no Brasil. Tá? Então, é dessa forma que, a partir de uma tabela, a gente extrai informações de uma lista. Se você clicar aqui, por exemplo, no número 2, levantar um pouquinho aqui, a gente consegue ver que, ao destacar esse número 2, eu consigo ver todas as informações contidas nessa linha. Seria a sigla, o nome, a bacia, tipo, e assim por diante. Quando você vê a linha de uma tabela aqui no Power Query, a notação que a gente dá é a notação de registro. Então, por exemplo, se eu vier aqui na minha tabela, criar uma referência, e nessa minha referência eu escrever aqui entre chaves 0, tá? O que é que eu estou fazendo? Eu estou pegando o primeiro registro da minha tabela. Ah, Renato, você colocou 0. Sim, a contagem aqui é base 0. Então, o primeiro elemento é 0, o segundo seria 1 e assim sucessivamente. Tá? Então, aqui, ao contrário da lista, onde eu acessava todas as informações embaixo de uma coluna, aqui eu estou acessando todas as informações de uma determinada linha. Tá? E a sintaxe, né, a anotação é sempre essa. Você coloca uma tabela, a referência para algo que retorna a tabela, seguido de o número do registro entre chaves, tá? Mesma coisa no tipo, tá? Não dei o destaque, mas a transformação que foi adicionada para eu transformar a tabela em lista foi uma referência que retorna uma tabela e aqui entre colchetes, né? Sempre troco isso aqui. Entre colchetes, o nome da coluna. Para quem vem mexe com Power BI, especialmente linguagem DAX, isso aqui é um padrão relativamente comum. Nome da tabela, nome da coluna. A única diferença aqui no Power Query é que quando o nome ele tem espaço ou algum caractere especial, ele adiciona esse negócio aqui que eu acho feio para Dedel, mas faz parte, que é o jogo da velha, entre aspas, tá? Isso aqui para dizer que tudo isso aqui, ele faz parte de um mesmo elemento, que aponta para o tipo alterado. E quem que é o tipo alterado? Nesse caso, é a etapa imediatamente anterior no qual eu estou colocando. Então, deixa eu colocar aqui como lista, só renomear o nome dessa consulta e aqui registro. Tá? Então, o primeiro passo importante não existe só tabela, existe o componente de lista e existe o componente de registro. Mas, além disso, eu posso pegar um componente escalar, por exemplo. Eu quero pegar o valor aqui da PSO cidade de Anchieta. Então, eu posso vir aqui e criar mais uma nova referência. E nessa referência, vou colocar aqui escalar. E eu vou, se eu colocar entre chaves 0, eu vou pegar o registro do primeiro elemento.
Mas se eu adicionar nessa anotação o nome da coluna ou o nome do registro que me interessa, por exemplo, o nome da embarcação, eu retorno o escalar, que é o valor constante do grid da tabela. Tá? Se você perceber aqui, o íconezinho que aparece nas consultas, ele é sugestivo. Se o resultado da consulta com a tabela tem esse ícone, o ícone de tabela, se for de lista, esse ícone de lista, registro, esse ícone de registro, e os escalares, existe mais de um tipo de escalar, né? Então, deixa eu ver aqui, por exemplo, só tem nome feio aqui, a lâmina d'água, tá? Espero tá escrevendo certinho. Não, deixa eu pegar aqui, talvez seja mais fácil copiar por aqui. Tá? Faltou o em metros no final. Tá? Então, se eu pegar uma referência aqui para a lâmina d'água em metros, como isso aqui tem caractere especial, espaço, eu vou colocar dessa forma, ele acaba retornando o valor numérico, né, da lâmina d'água, seria 1.350 metros, e ele muda o ícone aqui, antes estava ABC, porque o campo anterior era texto, agora está 1, 2, 3, porque esse é um campo numérico, tá? Então, essa é a forma básica de, a partir de uma tabela, você extrair informações, quer seja adicionando entre colchetes o nome da coluna para você extrair uma lista, quer seja você adicionando entre chaves o número da respectiva linha que você quer, lembrando que é sempre base 0, ou você combina a anotação que você pega a linha, que seria o registro, com a anotação que você pega a coluna, e você retorna o escalar propriamente dito, tá? Beleza, pessoal? Eu vou adicionar uma outra consulta aqui, que eu posso, a partir de uma tabela, não é consulta nula que eu quero, que eu posso, a partir de uma tabela, extrair esses elementos, mas eu consigo construir arbitrariamente esses elementos. Então, vou colocar aqui, lista do zero. E na barra de fórmulas, se eu colocar entre chaves, por exemplo, A, B, G, totalmente arbitrário, eu acabei criando uma lista. Repara que o ícone é o mesmo da lista que a gente extraiu da tabela, e ele contém esses valores arbitrários que eu coloquei. Ah, dá para misturar número? Dá. Coloco 1, coloco 10, tá? E eu acabo tendo uma lista que contém elementos de texto, que contém elementos de número, ou eu posso escrever uma data, que aqui na linguagem M começa com o jogo da velha date, coloco o ano, 2021, o mês 4, o dia 23, que é a data de hoje. Então, a gente consegue criar uma lista arbitrária que contém todos esses elementos, tá? Da mesma forma, eu também consigo criar um registro do zero, tá? Então, vou criar uma nova consulta nula, seria aqui o registro zero. E esse registro do zero, eu vou fazer a mesma coisa, sendo que, como para a lista, a sintaxe para eu criar uma lista do zero é entre chaves, para o registro é entre colchetes, tá? Então, deixa eu quebrar a linha aqui para ficar um pouco mais legível. Então, eu posso colocar, por exemplo, o nome aqui. Posso colocar um segundo argumento. Glorioso Clube Náutico Capivari. E, quando você vê, eu acabei criando arbitrariamente um registro que contém esses dois elementos, tá? Ah, o registro eu só posso colocar escalar, assim como a lista eu só posso colocar valores. Não, você pode colocar uma lista dentro de outra lista, 1, 2, 3, e depois um registro teste igual a 1. Então, você consegue literalmente misturar e fazer o que você precisa, tá? E sabendo dominar esses elementos básicos, é o primeiro passo para você fazer as expressões mais complexas, tá? A gente vai fazer nos próximos passos. Beleza, pessoal?
Então, aqui a gente extraiu lista, registro, escalar a partir de uma tabela e construiu lista e registro praticamente do zero. Só um outro ponto aqui, talvez o Luiz fale na palestra dele mais cedo, mais tarde, eu posso criar uma lista sequencial. Se eu quiser numerar de 1 a 10, eu posso escrever dessa forma, tá? Entre chaves, o meu limite inferior, seguido de 2 pontos, meu limite superior, e quando eu retorno o Enter, ele faz uma lista sequencial de 1 a 10. Ah, eu quero de 1 a 100, não tem problema. Ah, não quero de 1, eu quero de 40 a 100. Então, você consegue arbitrariamente criar listas, né, com um range bem definido. E tem alguns cenários de transformação que você quer ter um comportamento parecido com esse. Beleza. Vamos aqui para o nosso passo 2, tá? Que eu vou chamar aqui de funções dentro das funções. Vou criar uma referência e colocar aqui como columns, que é a função que a gente vai fazer. De novo, o Power Query ele foi feito para você usar a interface do usuário, né? Então, uma forma de você adicionar uma coluna personalizada, vindo aqui nessa tabelinha, adicionar coluna personalizada, e você coloca a expressão que você quer. Nesse caso, eu vou colocar uma expressão muito simples, vou colocar apenas o valor 1. Por quê? Porque eu estou interessado em estudar qual foi a etapa nova adicionada pela interface do usuário, e eu quero estudar o que ele fez para mim. A linguagem M, ela assim, você, claro, precisa saber um pouquinho de inglês, mas ela é um pouco intuitiva. Ó, você está pegando uma tabela e adicionando uma coluna. Com base em qual tabela? Fonte. Quem que é fonte? É a etapa imediatamente anterior. Beleza. Então, em cima da tabela fonte, eu estou adicionando uma coluna personalizar, cujo nome é personalizar, eu poderia escolher um nome qualquer aqui, e ele apareceu um danado de it. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que para cada linha dessa coluna calculada, ele vai fazer essa operação. E como essa é uma operação muito simples, ele apenas repete o numeral 1 para todos. Mas toda vez que você enxergar uma função criada pela interface do Power Query, que contiver esse nome it, esse argumento para o Power Query é um argumento de função. E o it, ele é associado ao underline. Ele é associado ao underline, essa linha inferior aqui. E toda vez que eu vejo um it com uma função nova, tente experimentar it underline. Por quê? Repara que antes de eu tirar, deixa eu devolver como é que está um aqui. Os valores aqui da minha coluna personalizar estavam todos com o valor 1. Mas a partir do momento em que eu tirei 1 e coloquei esse underline, apareceu um record, né? Que nada mais é do que um registro. E quando eu clico aqui no registro, repara, CAPX, que é exatamente todos os campos disponíveis para essa linha atual. Se eu for para a segunda linha, ele já vai para o FCDA, que são todos os campos dessa segunda linha. Então, basicamente, para eu poder construir uma coluna nova, eu tenho acessível todos os valores que correspondem a exatamente a mesma linha que eu já estou. Tá? Então, cada função, o it, ele vai retornar algo diferente. Tá? Então, nessa função de adicionar coluna, o underline, ele referencia o registro. E referenciando o registro, eu posso vir aqui e pegar o nome da embarcação, tá? Então, lembrando que o underline, ele se referencia ao registro, e quando eu adiciono lá o campo entre colchetes, eu estou pegando, pegue o componente nome desse meu registro. E aqui, o meu personalizar, que é essa coluna nova que eu estou adicionando, apareceu o meu registro, tá? E, normalmente, como está implícito, essa função, sem esse underline na frente, ela funciona também. O pessoal chama de syntax sugar, né? Que é uma forma mais bonita e elegante de escrever o mesmo código, certo?
Só para finalizar aqui, o it, na verdade, ele funciona com uma outra notação de função, que é a notação padrão aqui do Power Query, onde você define o argumento, tá? Então, eu coloquei aqui x, coloca igual maior, e você usa esse argumento. Então, vou colocar o x, que é o componente de registro que a gente acabou de ver, e ele pega, a partir do registro, ele pega o componente nome. Se eu excluir o nome aqui, deixar a variável x, eu quero que ele retorne o próprio x, você vai reparar que ele vai voltar ao registro. Então, essa anotação aqui é equivalente à anotação do it underline. Tá? Idêntico. Beleza, pessoal? Então, toda vez que você vê it, fica curioso para saber qual o valor retornado. No caso da add column, ele é um registro, que é o registro da linha atual. Então, deixa eu duplicar aqui e eu vou pegar aqui com o tá? Uma outra coisa bem legal que dá para a gente fazer aqui no Power Query, né? A gente pode agrupar. Então, por exemplo, pelo tipo de embarcação aqui. Se eu clicar com o botão direito, tem a opção de agrupar por. Quer dizer que eu vou pegar todos os valores distintos que existem embaixo dessa minha coluna tipo e eu vou remover duplicadas. Vou pegar apenas os valores únicos. E eu tenho algumas operações para fazer com o que sobrou, tá? Eu posso fazer uma contagem, se eu clicar em avançadas aqui, eu posso adicionar uma outra coluna aqui, vou escrever aqui tudo, e ao invés de contar as linhas, eu vou simplesmente pegar todas as linhas. Poderia somar determinada coluna, fazer várias operações, mas foge um pouco do escopo que eu quero mostrar para vocês aqui. Então, desse jeito, ele vai pegar todos os valores únicos da coluna tipo e adicionar duas colunas, uma coluna contagem e outra coluna tudo. E se você perceber, ele escreveu aqui uma expressão bem verbosa, tá? Esse aqui, eu vou deletar essa parte aqui só para ficar um pouco mais legível, tá? Mas depois, vocês, fuçando, vocês vão perceber que teria uma utilidade essa parte que eu deletei. Seria atribuir o tipo correto às colunas que estão dentro dessa tabela aqui, tá? Mas o que é que ele fez aqui? Ele usou a função table.group em cima da fonte. Em cima da fonte, ele pegue as combinações únicas da coluna tipo, e aqui ele está entre aspas, né? Porque ele poderia ter uma combinação única entre mais de uma coluna. Eu poderia pegar o par tipo bacia, por exemplo. Então, se eu escrever aqui tipo bacia, ele vai pegar não apenas as combinações únicas que existem de tipo, ele pegaria as combinações únicas que existem de tipo e bacia, para daí sim adicionar essas duas colunas. Adicionar a coluna contagem, onde ele faz a contagem de linhas que restou, e adicionar essa coluna tudo, onde ele pega justamente o it underline. Por quê? Porque o argumento de função associada a essa table group nada mais é do que a tabela original que restou após a aplicação dos filtros. O tipo FPSO, bacia de campos maiúsculo. Repara aqui que esse ETL aqui ainda precisa ser um pouco melhorado, né? Que tem campos maiúsculo, campos minúsculo, certo? Mas a essência que eu quero passar para vocês é, toda vez que você vê um it, você imagina um it underline e associar a table.group, o resultado disso é uma tabela. E sabendo que isso é uma tabela, aumenta o leque de oportunidades de transformações que você pode fazer adiante. Tá? Vamos para o próximo exemplo aqui. Esse aqui eu vou colocar... Deixa eu deletar o último. E eu vou transformar. Acabei de identificar que eu tenho campos com maiúsculo, campos com minúsculo, e parte do ETL é justamente deixar os dados consistentes e uniformes, né? Então, eu posso, por exemplo, vir aqui na minha bacia, clicar com o botão direito, transformar, e tudo maiúsculo. Por quê? Agora eu garanto que o campus que estava com C maiúsculo
do campus, que estava integralmente minúsculo, eles vão ter o mesmo tipo, tá? E, de novo, fiz uma transformação, uma etapa nova foi criada com base nessa minha transformação, e quando a gente olha aqui, ele usou essa função table transform columns, que ele pega a fonte, que é a etapa anterior, e ele coloca aqui uma chave de chaves, né? Na verdade, eu posso fazer essa operação de text.upper em mais de uma coluna ao mesmo tempo. Então, como eu fiz em uma única, ele criou apenas nesse campo. Mas deixa eu copiar aqui. Se eu quebrar uma linha e colar novamente essa informação, e eu quero fazer essa operação não apenas na bacia, mas eu quero fazer no tipo também. Você perceber. Opa, diferente. Vamos fazer de novo. Acabei me confundindo aqui. Então, eu poderia pegar a bacia e tipo ao mesmo tempo, tá? E alterar tipo, transformar maiúsculo. E ele cria lá a nossa expressão, que ele pega da fonte. Ele tem uma lista de listas, onde o primeiro elemento dessa lista, ele pega a coluna bacia e pediu para transformar o tipo. E na segunda, ele pega a coluna tipo e também aplicou essa função de text.upper, tá? Mas, Renato, você disse, toda vez que você vê um it, você tem que ficar atento, se você ficar curioso, coloca um it underline. Mas aqui eu fiz uma transformação, eu usei uma função e não apareceu it. Se você perceber, essa função text.upper, ela possui um argumento único. E é uma simplificação da simplificação, né? Quando você tem uma função de argumento único, você não precisa escrever o it e referenciar o underline. Ele funciona do mesmo jeito, tá? Então, na prática, quando você vê uma função onde, em um argumento isolado, uma expressão, em um argumento isolado tiver um apontamento direto para uma função, quer dizer que isso foi uma simplificação. Você pode imaginar que existe um it e o argumento dessa função é o underline, tá? E por exemplo, se eu pegar aqui essa text upper e substituir por it underline, que é o que eu recomendo e é o que eu faço toda vez, você vai reparar que embaixo da bacia, que foi onde eu substituí it underline, ele não fez nada. Quer dizer que, ao contrário da minha add columns, que ele pega o registro, ao contrário da minha table.group, que ele pega a tabela, essa função table.transform columns, ela pega o próprio escalar. Então, é como se ela fizesse uma iteração em todos os itens dessa lista embaixo dessa coluna, e ele vai pegar o escalar, Campos, Campos, Santos, Santos, e assim sucessivamente. Como a operação que eu estava querendo fazer era botar tudo para maiúsculo, eu estava item a item fazendo a transformação que eu estava precisando. Beleza? Então, assim, essa parte 1 e parte 2 são as pecinhas de Lego, são os fundamentos que a gente tem que, de certa forma, dominar. Sei que a anotação é um pouquinho estranha, você pode demorar um certo tempo para se acostumar, mas depois que você se acostuma, esse crescimento exponencial das possibilidades de transformações que vocês possam fazer, tá? Beleza. Vamos para a parte de funções personalizadas. Então, um slidezinho aqui para ajudar, depois eu volto para a demonstração. Tá? Então, as funções personalizadas f de x igual a y, tá? Sempre. Então, a gente sempre tem um parâmetro que alimenta a função. Nesse exemplo, o nosso parâmetro é x. Ele é único. Uma expressão mais complexa, uma função mais complexa, ela pode depender de 2 ou mais parâmetros também. Então, qual que vai ser a analogia que a gente vai fazer aqui? Vou fazer uma analogia com a amostra e o exemplo. Tá? Ou seja, o meu parâmetro seria uma amostra, ou seja, algo para eu trabalhar em cima e, vendo os seus resultados, ter certeza que a etapa que eu quero adicionar é de fato correta ou não. E a consulta de exemplo, que é o local onde eu vou construir essas etapas que eu sei que eu preciso. Tá? Vamos botar aqui por dentro.
Então, nessa parte de funções personalizadas, eu vou criar novamente aqui uma consulta nula, tá? E eu vou criar uma expressão muito simples, que é adiciona 5, que eu vou, primeiro, abrir aqui o editor avançado, tá? Pode ser tanto na página inicial, editor avançado, ou exibição, editor avançado. E aqui eu vejo a minha expressão. Ele começa com essa expressão let, tem algo, e acaba com o in. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar, e antes dessa expressão let in, eu vou declarar, ó, a minha variável vai ser x, e essa minha variável x, ela vai ter essa expressão. Eu vou usar o x e adicionar o 5. Tá? Então, quando eu crio isso, se você perceber, aqui, o íconezinho dessa minha consulta, adiciona 5, ele virou um f de x. Quer dizer que ele é uma função. Eu criei a função na unha, no modo raiz. Tá? Então, eu posso invocar essa função. Então, se eu pegar, por exemplo, 10 e clicar aqui em invocar, ele vai criar uma etapa, deixa eu colapsar aqui, tá? Ele vai criar uma consulta nova chamada função invocada, com uma expressão que nada mais é do que o nome da função que eu acabei de criar e o argumento, 10. Então, ele pegou 10, adicionou 5 e retornou o valor que eu queria. Deixa eu excluir aqui. Normalmente a gente usa isso dentro das próprias operações, né? E eu posso também criar expressões até um pouco mais complexas, tá? Então, deixa eu clicar aqui e criar, por exemplo, o fatorial. Então, meu argumento vai continuar sendo o mesmo, e a expressão que eu quero é a seguinte: eu quero que seja o x vezes o fatorial de x menos 1. Sendo que tem um porém. Se eu colocar x igual a 3, vai ser 3, depois 2, depois 1. Desse jeito, ele não tem condição de parada, né? Então, eu posso criar uma expressão de se o meu x for maior do que 1, por exemplo, then faça isso. Caso contrário, coloque 1, que seria a condição de parar. Tá? Então, vou colocar aqui concluído. E eu criei uma função fatorial, e se eu testar aqui, por exemplo, 5 fatorial, eu tenho meu resultado de 120. Se eu testar 6 fatorial, eu tenho meu resultado de 720. Ah, já existe uma função nativa no M que faça isso? Já existe. Mas ter essa noção que você pode criar uma função e referenciar ela mesma é um conceito importante. E se você fizer isso em uma etapa dentro de uma outra consulta, você tem, é obrigatório você adicionar um arroba na recursividade, né? Eu estou com uma função que chama ela mesma múltiplas vezes. Então, nesse caso, como eu criei uma função à parte, uma consulta isolada, não precisa, mas se fosse em uma linha de uma consulta, eu seria obrigado a colocar esse arroba para garantir a recursividade. Beleza? Tá. Vamos lá, vamos seguir que o tempo já está ficando curto e tem bastante coisa aqui para mostrar para vocês. A parte 4 aqui, eu já adicionei uma amostra onde basicamente eu peguei lá a tabela do começo desses exercícios e já adicionei, já tratei um pouco os campos, né, para garantir que não tenha nenhum problema. Então, basicamente, eu peguei lá a tabela, botei tudo maiúscula, aparei, limpei e agrupei os meus valores pegando a tabela. Então, peguei todas as bacias que existem, de alguma forma, produção flutuante, né, produção no mar no Brasil, e eu tenho aqui os dados exclusivamente da Bacia de Campos, nessa primeira tabela, eu tenho aqui os dados exclusivos da Bacia de Santos nessa segunda tabela, e assim sucessivamente. Então, vamos assumir que eu quero criar uma função onde eu liste as 3 principais embarcações cuja lâmina d'água é maior, ou seja, que trabalha em uma água mais profunda.
Então, eu posso, primeiro, criar uma amostra, onde nessa amostra eu isolo uma parte do conjunto que eu quero, por exemplo, eu estou isolando aqui as informações da bacia de campos, e com base nessa amostra, você cria uma referência, e a partir daqui você faz a transformação que você precisa. Que nesse caso em particular, eu quero primeiro ordenar os itens para pegar da maior lâmina d'água para a menor lâmina d'água, e toda vez que você ordena aqui no Power Query, não necessariamente ele persiste essa reordenação. Para forçar essa persistência, eu vou escrever uma funçãozinha aqui na mão, que é table.buffer, onde eu estou forçando, ó, após ordenar, eu quero que você grave isso em memória e persista essa ordenação. Por quê? Porque na próxima etapa, eu venho aqui em manter primeiras linhas. Digamos que eu quero ter o meu top 3, eu vou garantir que para as unidades da bacia de campo, as três que possuem maior lâmina d'água são essas três aqui, certo? P52, P55 e PSO Espírito Santo. E aqui, eu vou colocar aqui minha FN top 3 raiz. Top 3 raiz. Por quê? Uma vez feito isso, eu quero transformar isso em uma função. Então, de novo, venho aqui no meu editor avançado, e no meu editor avançado, eu posso pegar essa minha etapa de fonte, que está apontando para algo, que é essa minha amostra, eu posso comentar, e comentário aqui na linguagem M barra barra, para que fica com a linha toda em verde, eu posso vir e adicionar um parâmetro X. Pode ser um nome mais bonitinho e inteligível, mas o X está do nosso lado para nos salvar. E comentando, ao invés de apontar para essa amostra que é fixa, que é sempre o componente de campos, eu consigo reescrever a minha fonte para ser igual a esse meu x, certo? Então, eu acabei de criar uma função que é esse fn top 3 raiz, e se, por exemplo, deixa eu duplicar aqui e remover a linha que eu peguei exclusivamente campos. Eu quero fazer essa mesma transformação não só para campos, quero fazer para todas as outras linhas que restaram aqui. Eu posso simplesmente vir e invocar função personalizada. A minha função foi fn top 3 raiz, e ele vai pegar o argumento que está dentro dessa coluna contagem. Né? Acabei não renomeando, mas vocês pegaram a ideia. Então, quando você clica OK, é para que essa contagem, que tinham várias linhas, com todas as unidades da bacia de campos, agora ela vai ter 3 linhas, contendo apenas as 3 que operam com a maior lâmina d'água. Se você reparar que Espírito Santo não existe mais que 3, então é isso aqui, tá? Então, a gente acabou de criar uma função, mas qual que é o problema? Eu não quero mais o top 3, eu quero o top 10. Toda vez para você fazer essa alteração, você tem que voltar aqui no editor avançado e colocar top 10. Alterar na mão o código da sua expressão. Ou, se for algo um pouco mais grave, que necessite que você veja a informação, você pode vir aqui e comentar esse primeiro argumento que define a existência da função, comentar esse outro argumento que usa esse argumento definido, e descomentar a amostra, e aí sim você continua tendo os dados lá de campos, e com os dados de campos você consegue adicionar alguma etapa para deixar o seu processo mais robusto, por exemplo. Tá? Então, essa seria a forma, digamos, raiz de se criar uma função personalizada aqui, usando a linguagem DATS. Uma forma, tem gente que diz que é Nutella, que é mais simples, eu já deixei pré-pronto aqui para vocês, né? Eu suspeitava que o tempo ia ficar apertado, tem mais poucos minutos. Então, o que é que eu fiz? Basicamente, eu criei exatamente a mesma expressão da amostra aqui, tá? Eu criei um corpo de amostra,
eu criei um parâmetro, tá? E quando você cria um parâmetro aqui, que é na página inicial, novo parâmetro, você pode nomear o parâmetro que você quiser, porém você não consegue colocar o tipo do parâmetro como tabela, nem registro, nem lista. Ele só aceita os números primitivos, né? Os tipos de dados primitivos. Então, o que é que eu fiz? Eu criei um parâmetro novo, nomeei um valor qualquer aqui, tá? Então, esse parâmetro novo, deixa eu colapsar aqui, não sei se vocês estão vendo essa tarja preta aqui, mas está me incomodando um pouco. Esse parâmetro novo, ele tem o valor 1. Porém, vindo no editor avançado desse parâmetro novo, eu posso alterar o tipo dele, que está para N, para o tipo table, e eu posso apontar ele para minha amostra. No caso, a amostra top 3 LDA. Ou seja, eu criei um parâmetro que ele está apontando para o resultado de uma consulta, e o resultado dessa consulta é uma tabela. Mas por que eu estou fazendo isso? Porque eu criei uma referência desse parâmetro, que na verdade é uma tabela, para eu poder fazer exatamente as mesmas transformações que a gente fez. Tá? Então, peguei lá o meu parâmetro, ordenei, abraçado a função com o meu table.buffer, e mantive apenas as 3 primeiras linhas. Por quê? Quando eu tenho uma consulta que referencia um ou mais parâmetros, agora, quando eu clico com o botão direito, ele deixa habilitado essa expressão aqui, essa opção, criar função. E quando eu crio função, automaticamente, vou colocar aqui, é x top 3 LDA. LDA é lâmina d'água, né? Ele vai criar toda essa estrutura aqui de pastas, onde ele vai pegar o parâmetro, o exemplo da função e a função, automaticamente. E qual que é a vantagem de você criar desse jeito, tá? Primeiro, é algo, deixa eu colocar a amostra assim, é algo estranho que você tem 4 etapas versus 2 consultas, né? Isso aqui é o uso da consulta. Assim, eu poderia ter 2, mas agora eu tenho 4 elementos. Mas qual que é a grande vantagem? A função que vai ser referenciada, ela está nessa consulta de f de x. Então, essa aqui é para ser f, tá? O nome da função é essa aqui, fn top 3 LDA. Porém, as etapas aplicadas dessa função, elas estão intimamente ligadas ao que eu fizer nessa consulta. Então, por exemplo, se eu quiser adicionar uma coluna personalizada e dizer que é igual a 1, repara que eu estou aqui na minha consulta exemplo, onde eu adicionei essa última etapa, personalização adicionada, após a criação da minha função. Porém, quando eu for ver a minha função aqui, ele acabou de criar essa personalização adicionada com esse it no final. Ah, fiz por engano, não tem problema. A manutenção você faz no exemplo, opa, fiz por engano, deixa eu excluir, e quando você volta na função, ele já não tem mais essa última etapa. Então, isso aqui facilita a gente a dar manutenção na função, né? Nem sempre a gente acerta de primeira. Isso aqui é uma metodologia que eu particularmente gosto muito, né? Então, para finalizar, os poucos minutos que nos restam, a gente tem lá o parâmetro que alimenta a função, e a gente fez um análogo aqui no Power Query, uma amostra que alimenta uma consulta de exemplo, tá? Qual que é o caminho que a gente faz, né? A gente pega uma amostra, alimenta um parâmetro, foi o que eu deixei já pré-pronto para vocês. Esse parâmetro é usado como insumo para uma consulta exemplo, e essa consulta exemplo, usando a interface do próprio Power BI, ela é espelhada para a função, que essa função, sim, eu consigo utilizar, tá? Então, não sei se vocês repararam, tem vários fósforos aqui. Até então, quando você não usa a função personalizada, muitas vezes você faz as mesmas etapas várias vezes. É como se estivesse acendendo vários fósforos, né? Agora, quando você implementa uma função personalizada com essa lógica, é a mesma coisa de você não usar um fósforo, usar um isqueiro, né? Então, a estrutura é a mesma, né? A gente tem uma amostra que alimenta um parâmetro, esse parâmetro alimenta uma consulta de exemplo, essa consulta de exemplo é o espelho das etapas que a função vai aplicar, e essa função ela é chamada para alguma consulta onde ela vai ser utilizada, por exemplo, algo que consolide. Tá?
Então, agora sim, os nossos fósforos viraram um isqueiro, a gente consegue reutilizar isso de várias formas, né? Então, ainda tem um minutinho aqui, só queria pegar aqui, eu já pré-fiz, quem nunca, né, abriu arquivos de uma pasta e apertou nesses dois botões aqui, combinar arquivos. Muita gente se assusta, por quê? Basicamente, ele cria uma função com essa estrutura para a gente, tá? Deixa eu clicar OK aqui. Então, ele vai criar aqui para a gente uma função exatamente com essa mesma estrutura. Aqui, ó, transformar arquivo. Essa aqui é exatamente essa mesma estrutura, onde eu tenho meu arquivo de amostra, que alimenta o meu parâmetro, que é utilizado para esse meu exemplo, e esse meu exemplo ele é espelhado para a minha função. E a minha função, propriamente dita, aqui, chamada, né, invocada para o meu consolidado. Tá? Então, basicamente era isso que eu tinha para falar com vocês, pessoal. Espero ter ajudado e qualquer coisa eu fico à disposição para esclarecer qualquer dúvida. Certo. Obrigada, Renato, pela sua palestra. Obrigada por participar aqui com a gente e obrigada a quem participou também. E é isso aí, pessoal. Vamos continuar no evento. Tchau, tchau.